Boa tarde, graça e paz, mulheres, amém? Glória a Deus, que alegria, que honra estar aqui nessa tarde, servindo a mesa, servindo o banquete do Senhor. Muito obrigada a pastora, a Carla, a Jai, pelo privilégio de estar aqui nessa tarde com vocês, amém? Eu quero te convidar, mulher, para você fechar os seus olhos nesse momento, amém? Vamos colocar o nosso coração derramado para o Pai, para aquilo que Ele tem para ministrar para nós nessa tarde, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar de forma poderosa ao seu coração. Crie expectativa no seu coração, porque sempre que uma sedenta, uma faminta pela presença de Deus chega diante dele, ela nunca sairá de mãos vazias. Todas as vezes que alguém chegou diante de Jesus, com fé, essas pessoas nunca saíram da mesma maneira, amém? Oh, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua presença já está aqui neste lugar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, ó Deus, para que o Senhor venha, Pai, e ministre aos nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor deseja. Nós abrimos, Pai, os nossos ouvidos para receber a Tua palavra com mansidão no nosso coração e declaramos que o nosso coração é um solo fértil para receber a semente incorruptível da Tua palavra. E eu declaro em nome de Jesus que a Tua palavra vai gerar frutos na vida de cada uma das Suas filhas aqui nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. A palavra de Deus, ela nos fala que se nós orarmos, mulheres, da maneira correta, nós receberemos as respostas das nossas orações. E a pastora aqui, quando estava lendo o texto de João, o Espírito Santo já foi falando fortemente, porque eu também vou tocar nesse texto essa tarde, e realmente é a vontade de Deus responder às nossas orações. Sabe, muitas vezes você pode pensar que Deus não se importa com aquilo que você está passando, ou você pode pensar que talvez a sua necessidade muitas vezes não seja importante diante dos olhos do Senhor, mas Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Amém? E Deus é soberano. E Ele mesmo escolheu, mulher, nos dar a resposta das nossas orações. Toda vez que nós oramos, clamamos, pedimos alguma coisa ao Pai em nome de Jesus, a Bíblia diz que Ele responde. Sabe, existem muitas pessoas que pensam que não é a vontade de Deus responder, ou abençoar, ou entregar aquilo que Ele mesmo já falou na sua palavra para você. Muitas vezes você não tem recebido aquilo que você tanto espera, porque você não está com o seu coração bem alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E nessa tarde nós vamos passear pelas Escrituras, e nós vamos ver que é a vontade de Deus te dar a resposta. É a vontade dEle te responder. É a vontade dEle te abençoar, porque Deus é bom. Amém? Você pode dizer isso, Deus é bom. Glória a Deus. E a Bíblia diz em João 14:14, que se nós pedirmos alguma coisa ao Pai em nome de Jesus, nos seria concedido. E a palavra também diz, lá em Jeremias 33:3, clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Deus está falando, olha, clame a mim, te achega na minha presença, e eu vou te responder.
Então, a gente vê em João dizendo que Deus vai nos responder. A gente vê em Jeremias a palavra dizendo que Deus vai nos responder. E a Bíblia está falando que Deus mostra coisas que você não sabe. Sabe aquilo que você não sabe a respeito do seu futuro, a respeito da vontade de Deus para a sua vida? Clame a Deus e Ele vai mostrar para você aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer, as alianças que você deve ter, as alianças que você não deve ter. Deus mostra coisas que nós não sabemos. E além de mostrar as coisas que nós não sabemos, Ele mostra e Ele avisa isso antes de acontecer. Porque a Bíblia diz em Isaías 42:9, que antes das coisas surgirem, Deus nos fala sobre elas. Então, mulheres, além de ser a vontade de Deus te ouvir, te responder, além dele te revelar as coisas que você não sabe, Ele te mostra antes de acontecer, para que você não seja pega de surpresa. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, Deus, Ele revela o seu coração para aqueles que se achegam diante dEle. Existem pessoas que falam, que Deus tem filhos preferidos. Não. Deus ama a todos, mas aquelas que se achegam diante dEle têm uma revelação maior, porque estão ali disponíveis para ouvir. O quanto o seu coração está disponível para ouvir aquilo que o papai quer falar para você. O quanto você tem separado um tempo para estar na presença do seu pai, ouvindo aquilo que ele quer falar ao seu coração. Amém. Então Deus mostra as coisas que você não sabe ainda. Sabe, aqueles momentos da sua vida que você tem decisões para tomar e você não sabe o que fazer. Se você consultar o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar direção. Se você consultar ao Senhor, se você gastar um tempo em oração, o Senhor vai te conduzir em todas as coisas. E você não sofrerá muitos danos que poderiam ser evitados se você gastasse um tempo na presença do Senhor para estar junto com Ele, para ouvir aquilo que Ele tem para dizer a seu respeito. Aleluia. E como que Deus mostra as coisas que eu não sei? Como que Deus revela essas coisas que eu ainda não sei, essas coisas grandiosas? A Bíblia diz que o Senhor nos mostra pela sua palavra, mas que o Senhor também mostra através de uma vida de intimidade, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão com Ele. Você quer conhecer a vontade do Senhor para a sua vida? Você quer saber aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração, ao seu respeito, a respeito da sua casa? Vá para este lugar de oração. Vá para este lugar onde só estará você e o seu Pai. Porque Ele te espera. Amém? Sabe, Deus mostrou para Abraão tudo o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Antes de acontecer. Existem coisas na sua vida que você não precisaria passar se você ouvisse a voz do Espírito Santo. Se você obedecesse aquilo que o Senhor tem de instrução para a sua vida. E oração é um relacionamento. Oração é uma conversa. Tem pessoas que acham que é difícil orar, que é difícil se relacionar com Deus. Você não se relaciona com a sua amiga que está aí do lado? Você não passaria horas conversando com ela? Por que não passamos o mesmo tempo que nós passamos com uma amiga, conversando com o Senhor, conversando com o Espírito Santo? Deus quer te levar a níveis mais profundos nele. Deus quer te levar a experiências novas com Ele. Mas você só vai acessar esses lugares em Deus quando você se colocar na presença dEle para ouvir. Quando você parar para ouvir, mulher,
aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Aleluia. Aleluia. E eu quero dizer para você que a oração, ela cria um ambiente para os milagres. Sabe, existem pessoas que às vezes só vão orar quando o negócio está muito apertado, não é mesmo? Quando a pessoa fala assim, eu preciso de um milagre, agora eu vou orar. A oração, ela cria esse ambiente para milagres. Quando Paulo e Silas, eles estavam na prisão, quando eles estavam sendo perseguidos, maltratados, açoitados, quando eles estavam presos, o que foi que eles fizeram? Eles se lamentaram? Não, eles começaram a orar e a adorar. E a Bíblia diz que todos os outros presos começaram a ouvir aquilo que eles estavam declarando. E eu quero dizer para você, mulher, que muitas vezes no dia da tua luta, no dia da tua perseguição, no dia que está difícil para você, aquilo que é exalado da sua vida, quando a pressão vem sobre você, o que sai de dentro de você? Sai louvor e adoração a Deus ou sai murmuração da sua boca? O que as pessoas que estão ao seu redor estão ouvindo de você? A nossa vida precisa expressar louvor e adoração a Deus. Porque quando eles abriram a boca para expressar louvor a Deus, para orar a Deus, sabe o que aconteceu? O poder de Deus agiu naquele lugar e as cadeias foram quebradas. Sabe o que é esse poder, mulher? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É esse poder que habita dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Então não diga que você não pode, não diga que você não tem força. Porque a presença do Espírito de Deus habita dentro de você. Em vez de reclamar, se levante, se posicione em oração na sua casa e comece a declarar aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito e a respeito da sua casa e da sua família. Amém? E você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Assim como foi com Paulo e Silas. Eles estavam lá, em uma situação muito pior que a nossa, do que as nossas lutas, às vezes, diárias. E este poder foi liberado através da oração. A tua oração, mulher, tem poder. A tua oração não é em vão. Quando uma mulher se levanta dentro da sua casa e se posiciona em oração pela sua família, querida, o ambiente espiritual da sua casa muda, as situações mudam, por causa do teu posicionamento. Aleluia. E quando nós oramos, quando nós estamos em comunhão com o nosso Pai, nós conhecemos mais a Ele. Quando você passa tempo com as suas amigas ou com pessoas que você ama muito, você dedica tempo a essas pessoas para conhecê-las melhor, não é mesmo? E você conhece mais do caráter dessas pessoas. Quando nós passamos tempo em oração com o Senhor, nós conhecemos mais a Deus, nós conhecemos mais a respeito do caráter de Deus. E eu quero dizer para você que o caráter de Deus é maravilhoso. Ele é bom. Ele é bom. E aquilo que Ele tem para fazer na sua vida é algo abundante. É algo sobrenatural. Aleluia. Nós conhecemos mais a nós mesmos também. Sabe, às vezes você olha para você e você diz, eu não sei para que eu nasci, eu não sei qual é o meu propósito. Às vezes você de repente chega para a sua pastora, para a sua líder e diz, eu não sei qual que é a minha função dentro da igreja, no que eu fui feita para servir. Quando você passa tempo com o Senhor, em oração, buscando a comunhão, você, ao mesmo tempo que conhece o Pai, você conhece quem você é em Cristo. Você entende o propósito para o qual você foi criada nele. E você começa naturalmente a servir
a servir a sua igreja local, a servir as suas líderes, a servir a sua pastora, a ser um canal de bênção para outras mulheres. Porque você entende que você não foi chamada para estar no banco. Você não foi chamada para estar no banco. Deus chamou você para algo, mulher. E você é importante demais para o Senhor. Aleluia. E quando você está em comunhão com o seu Pai, quando você está no lugar secreto, no lugar de oração, isso é revelado a você. Porque Deus te conhece mais do que você mesma. Ninguém te conhece melhor do que o seu Pai. Ninguém. E Deus quer te revelar coisas preciosas, coisas profundas que você não sabe ainda. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, se você está com ela aí, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 31. Mateus 26, 31. Nós vamos ler do 31 ao 45. Amém? A palavra diz assim: Então Jesus lhes disse: Ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então preste atenção, Jesus chamou os seus discípulos para fazer o quê? Para orar. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Amém? Então, esse texto está falando dos últimos momentos, das últimas horas de Jesus aqui nessa terra com os seus discípulos. E a Bíblia diz que esse texto mostra como Jesus se preparou para lidar com o momento mais difícil da vida dele. E como Jesus estava tentando preparar aqueles que o representariam aqui nessa terra, que são os seus discípulos, e que hoje somos nós, porque nós representamos a Cristo aqui nessa terra. Sabe, se você for estudar as Escrituras, sempre que um patriarca sabia que ele iria morrer, que ele iria partir, ele chamava e reunia os seus, e ele dava instruções importantes de como ter uma vida com Deus. Ele chamava os seus filhos e dava instruções de como serem preservados no caminho do Senhor.
E os discípulos sabiam que Jesus era íntimo do Pai o suficiente para que lhe fosse revelado o que aconteceria. Aleluia. Então, queridas, nós podemos ver aqui Jesus tentando ensinar os discípulos como se vence uma batalha. E a gente vê Pedro aqui, todo cheio de si, não é mesmo? Pedro dizendo, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Só que Jesus estava olhando para Pedro e estava dizendo assim, olha Pedro, todo esse conhecimento que você acha que você tem de mim, toda essa fé que você acha que é tão profunda em mim, sem uma vida de oração, sem uma vida de intimidade, vai se mostrar muito rasa no dia da dificuldade. Jesus estava querendo dizer para ele, olha, em breve vai chegar um momento difícil para você, porque você vai me negar 3 vezes. E você poderia vencer essa tentação se você estivesse orando e vigiando comigo. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3, não é mesmo? E quantas vezes Jesus foi orar e retornou e viu Pedro dormindo e o chamou? 3 vezes também. Jesus deu a Pedro 3 oportunidades de vencer essa tentação de negá-lo. Existem muitas coisas na sua vida que poderiam ser evitadas se você estivesse no lugar de oração. Existem muitas coisas, mulheres, que você não precisaria passar se você se colocasse no lugar de oração. Se você dedicasse um tempo para estar buscando o Senhor, para estar buscando o Senhor e o seu Pai. Porque a oração é aquilo que resolveria as coisas pelas quais você não orou porque achou que não tinha tempo, mas que se você tivesse orado por elas, talvez você não precisasse passar por essas situações. Não quer dizer que a oração te livrará de tudo, mas é como se fosse alguém com uma mão estendida com guarda-chuva para você, dizendo, olha, vai chover, mas você não precisa se molhar. Você não precisa ser pega de surpresa, porque o seu Pai revela coisas que você não sabe, Ele te revela as coisas antes de acontecer. E para todas aquelas que se derramam na presença de Deus, que se humilham na presença de Deus, que buscam a presença de Deus, não serão envergonhadas. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Sabe, não troque o seu tempo de oração por outras coisas. Às vezes você pensa assim, ai, mas é tão custoso, eu começo a orar 5 minutos e parece que não passa o tempo. Mas comece, nem que seja com os seus 5 minutos. E amanhã vão ser 10, e depois mais, e mais, e mais. Experimente buscar mais da face do Senhor, experimente mergulhar em águas mais profundas, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é abundante. Você ainda não experimentou tudo aquilo que Deus tem para você. Deus está esperando que você se posicione nesse lugar de oração, mulher. Se levante, tome o seu lugar, tome a sua autoridade de filha. Tome a autoridade que lhe foi dada no nome de Jesus e se levante como uma mulher sábia dentro da sua casa, orando pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos. Sabe essa situação que você olha diante de você e que você diz que é impossível ser mudada? Deus tem poder para transformar toda e qualquer situação. Não existe nada difícil para Deus. Não existe situação impossível que não possa ser mudada por Deus. Mas você precisa orar, você precisa buscar a Deus, você precisa clamar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, se você realmente quer entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é a direção que Deus tem para a sua vida, você precisa ter um relacionamento com Ele.
Porque como muitas pessoas pensam que oração muitas vezes é algo chato, não é. Oração é relacionamento. Da mesma maneira que você gosta de conversar com as suas amigas, você precisa gostar de conversar com o Espírito Santo. Ele está aí o tempo todo para te ouvir. O seu pai está a todo momento esperando ouvir a sua voz. Quando foi a última vez que o seu pai ouviu a sua voz, mulher? Quando foi a última vez que o Espírito Santo ouviu você falar com ele? Você se achega diante de Deus só para pedir as coisas que você quer? Ou você se achega diante do Senhor para conversar e se relacionar com Ele? Para dizer, olha, Senhor, eu estou aqui, Pai, muda em mim aquilo que precisa ser mudado. Transforma o meu coração, transforma a minha vida. Faz aquilo que o Senhor desejar. Você tem coragem de falar para o Senhor, faz o que o Senhor quiser, mesmo que a vontade do Senhor seja diferente do que eu planejo? Não tenha medo, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita, agradável e não vai te acrescentar dores. Às vezes Deus está querendo mudar os teus planos e você acha que os teus planos são maravilhosos, mas Deus tem coisas muito melhores para você, coisas muito maiores, e você está presa em algo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. E eu quero te dizer nessa tarde 3 coisas importantes a respeito da oração, que a primeira delas é que no lugar secreto, no lugar de intimidade, você recebe instruções específicas da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, para ter relacionamento com ele. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus deseja se relacionar com você, você é filha amada. Deus deseja ter um relacionamento íntimo com você. Deus deseja revelar as coisas do seu coração para você. Deseja revelar as profundezas da sua palavra para você. Mas você precisa estar disponível. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Algumas versões está escrito publicamente. Então, nós vemos aqui Jesus falando, e Jesus nos dando uma orientação de como nós devemos orar. Jesus está falando aqui, olha, quando você for orar, vá para o quarto. Primeira instrução, quarto fala de lugar íntimo, de um lugar reservado, de um lugar que nem todo mundo tem acesso. Quando você convida alguém para ir na sua casa, e essa pessoa não é muito íntima sua, ela tem acesso à sua sala, ela tem acesso, quem sabe, à sua cozinha. Mas dificilmente ela vai ter acesso ao seu quarto, não é mesmo? Porque o quarto são para os íntimos. Você não chama para ter acesso ao seu quarto pessoas com quem você não tem confiança, pessoas com quem você não tem um relacionamento mais próximo. E Jesus está falando aqui, olha, vá para o quarto, vá para um lugar reservado, eu quero estar a sós com você. E a segunda orientação que ele dá é, fecha a porta. Além de estar no lugar reservado, você tem que fechar a porta, porque ninguém vai entrar nesse lugar. A tua intimidade com Deus, mulher, é você e o Senhor. Você pode ter momento de oração com outras pessoas, com as suas amigas, com as suas líderes, com a sua pastora, com o seu esposo. Mas você também precisa separar aquele tempo que vai ser só você e o Senhor. Você precisa separar tempo para estar a sós com o seu Pai. E neste lugar ninguém mais entra. A primeira instrução é entrar no quarto, a segunda instrução é fechar a porta. Quando você entrar na presença do Senhor, esquece o que ficou lá fora, não fica pensando no problema que você tem para resolver, não fica pensando nas situações, nas dificuldades. Invista um tempo de comunhão com o seu Pai. E a terceira instrução que Jesus dá é ore ao seu Pai que te vê em secreto.
Oração é conversar. Converse com o seu pai. O papai está esperando ouvir a tua voz. Deus está esperando você para uma reunião privada. Deus está esperando você, mulher, para uma reunião privada e a sós com Ele. E a palavra de Deus diz que todos, quando você vai para essa reunião, que todos ficam sabendo que você esteve com Ele. Não porque aquilo que você conversou com Ele vai ser exposto, mas porque a Bíblia está dizendo que existe uma recompensa pública para aquelas que vão para o secreto com o Pai. A Bíblia diz que Deus recompensa. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Existe uma recompensa da parte de Deus para aquelas que se achegam na presença dEle. Ei, mulher, quando você fecha a porta do teu quarto, e eu quero dizer que quem sabe, às vezes você diz, mas a minha casa é tão atribulada, tem tanta gente, eu não consigo separar um tempo na minha casa. Quem sabe o teu secreto seja o teu carro, o teu secreto seja o banheiro da tua casa quando você está limpando. Eu não sei, não importa o lugar, mas desde que seja um lugar onde você esteja a sós com o Senhor, onde você possa conversar com o Senhor. Existe uma recompensa. O Pai quer te recompensar por aquilo que você viveu com Ele no secreto. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz, João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo que se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, no nome dEle. Quando nós oramos ao Pai no nome de Jesus. Esse nome tem poder. O nome de Jesus tem poder. E você recebeu esse nome, mulher. Esse nome pertence a você, que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo. Quando você recebeu o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, você recebeu o nome de Jesus. E quando você abre a tua boca para orar em nome de Jesus, as coisas mudam, o ambiente muda, as situações mudam, porque você está usando o nome de Jesus com o poder e autoridade que te foi dado. Você precisa entender o poder que há no nome de Jesus. Aleluia. E Jesus está dizendo, até agora nada tendes pedido em meu nome. Quantas vezes, mulher, você se acha indigna de receber algo da parte do Pai? Você acha que você não é merecedora? Você acha que você não merece? Deus está falando para você, olha, eu tenho prazer em te abençoar. Peça e você receberá. Para quê? Para que a vossa alegria, para que a sua alegria seja completa. Jesus está dizendo para você, mulher, peça ao Pai em meu nome, para que você tenha alegria. Jesus tem prazer na sua alegria. O Pai tem prazer na sua alegria. Não tenha medo de colocar aquilo que o seu coração tem queimado, de colocar aquilo que tem vindo ao seu coração, o desejo do seu coração para o Senhor. Porque Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te dar essas coisas para que você tenha alegria. Sabe, existem muitas pessoas que não recebem nada da parte de Deus, porque não têm fé, porque acham que não merecem, porque têm uma visão totalmente distorcida do caráter de Deus. Sabe como você vai conhecer o caráter de Deus? Pela palavra e por uma vida de comunhão com Ele, por uma vida de oração. Você vai conhecer quem é o seu Pai, e você vai entender que a vontade dEle para a sua vida é boa, que Deus é bom.
E que as coisas de ruim que acontecem na sua vida, que muitas vezes, talvez você atribua essas coisas a Deus de forma errada, na verdade, são fruto da obra de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então não coloque a conta no caráter de Deus pelas coisas que estão dando de errado na sua vida, quando você não tem passado tempo para buscar a Ele. Quando você não tem se posicionado em oração. Deus deseja fazer algo tão especial na sua vida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer algo poderoso aqui nessa tarde. Amém. Sabe, Jesus aqui nessa terra recebeu tudo aquilo que Ele pediu em oração ao Pai. O ministério de Jesus, todos os seus milagres que Ele realizou foram fruto da comunhão que Ele tinha com o Pai. Dos momentos de oração que Ele tinha com o Pai. E a Bíblia diz em Romanos, eu quero ler para você, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, Romanos 8:29. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Da mesma maneira que o Pai atendia aquilo que Jesus clamava a Ele em oração, Ele também deseja atender aquilo que você está clamando. Porque você foi criada para ser a imagem e semelhança do Filho dele. E o próprio Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á. Todos os textos que lemos até agora, o Senhor está falando, ei, clame a mim, eu vou te responder. Peça e você receberá. E por que você não tem clamado ao Senhor? Existem coisas que o Senhor está só esperando ouvir a sua voz, para que elas sejam liberadas sobre a sua vida. Existem coisas no mundo espiritual que estão aguardando a sua oração, aguardando a sua declaração de fé na palavra de Deus. E como eu posso ter uma vida de oração que dá frutos? Como eu posso ter uma vida de oração que dá resultado? A primeira coisa, como eu mencionei, é estar no lugar íntimo com o Senhor, estar no lugar secreto, no lugar de comunhão. Mas para que as tuas orações, mulheres, sejam respondidas, para que você tenha uma vida de oração em que você realmente veja a resposta das suas orações, porque tem muita gente que ora e não vê a resposta, não é mesmo? A palavra de Deus dá uma orientação a esse respeito. A Bíblia diz em João 15, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não pode realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. A Bíblia está dizendo que a videira que é Cristo e nós somos os ramos. E a palavra de Deus está dizendo que se nós permanecermos em Cristo, mas são duas condições, é permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós. Muitas vezes você pode estar em Cristo, mas a palavra de Cristo não tem se achado em você. Porque todas as vezes em que nós lemos a palavra de Deus, que nós nos alimentamos da palavra de Deus, fé é gerada no nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não tem outro meio de obter fé se não for pela palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus, mulher. E eu te pergunto, você ouve a palavra de Deus apenas nos cultos? Ou você separa um tempo para se alimentar na sua casa? Você se alimenta apenas quando você está aqui nos cultos e o resto da semana como fica?
Eu tenho certeza que você não dá alimento para o seu corpo físico apenas uma vez por semana. Você toma café da manhã, você almoça, toma café da tarde, você janta. Você dá alimento para o teu corpo físico, porque muitas vezes você não tem dado alimento para o teu espírito. A palavra de Deus é o nosso alimento, porque a Bíblia diz que sem fé as nossas orações não são respondidas. Você precisa produzir fé, mulher, para que as tuas orações sejam respondidas. Como a Bíblia está dizendo, se as minhas palavras permanecerem em vocês, o quanto você se alimenta da palavra de Deus para que essa palavra permaneça no seu espírito, a ponto de quando chegar o dia mau, você se levantar em autoridade, você dizer, está escrito, pelas pisaduras de Jesus eu fui curada, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus e pela fé eu recebo a minha cura agora. Só que se você não se alimenta da palavra, você não vai conhecer aquilo que é seu de direito. E fé não vai ser gerada no seu coração, no seu espírito, para que você se levante em autoridade, para que você declare isso em oração. As palavras de Jesus, quando as palavras de Jesus estão em você, quando você se alimenta dessa palavra, quando você enche o seu coração com a palavra de Deus, e você vai orar, e você ora essa palavra não volta vazia. Porque fé é gerada no seu coração. E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E que aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar de Deus com fé. Porque Deus se move por fé. Deus responde à fé. Não adianta você chorar e se espernear para o Senhor, se não for por fé. Sem fé, a oração não funciona, amadas. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa buscar comunhão com essa palavra. Porque você precisa saber o que Deus pensa a seu respeito, o que é seu de direito, para que você possa se levantar em autoridade e decretar as coisas do Espírito, as coisas que já foram liberadas no mundo espiritual, sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, para que você veja as situações mudando na sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E a última coisa que eu quero falar para você é que existem algumas coisas que podem estar impedindo as suas orações de serem respondidas. Então, a gente já viu que é a vontade de Deus responder as suas orações. Amém? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a palavra, ela enfatiza muito bem que é a vontade de Deus te dar resposta, que você precisa ir para um lugar secreto, buscar a presença do Senhor, que as palavras do Senhor precisam permanecer em você, para que fé seja gerada no seu coração e para que as suas orações sejam respondidas. Mas se mesmo assim as suas orações ainda não estão surtindo efeito, se as suas orações ainda não estão sendo respondidas, existe algo que está obstruindo aí? Sabe, quando a gente não vê a resposta das nossas orações, nós precisamos saber que a culpa nunca é de Deus. Nunca. Muito provavelmente, quando não recebemos respostas das nossas orações, ou é porque ainda não chegou o tempo de Deus para aquelas coisas se manifestarem ali na nossa vida, porque há tempo para todas as coisas, mas também existem algumas coisas que impedem, algumas coisas que nós fazemos que impedem
a bênção de ser liberada sobre nós. E a Bíblia diz que, Tiago 4,3 diz assim: quando vocês pedem, vocês não recebem, porquanto vocês pedem com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então, quando nós não recebemos aquilo que nós pedimos ao Senhor, tanto a motivação do nosso coração, os motivos pelos quais nós pedimos aquilo, como a forma de orar podem estar erradas. E existem 2 aspectos que podem impedir as suas orações de serem respondidas. A primeira delas é preocupação e ansiedade. Sabe, a Bíblia diz que quando nós permitimos que ansiedade e preocupação excessiva entrem no nosso coração, isso vai sufocar a semente da palavra. Mateus 13:22 diz assim, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam o quê? A mensagem, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, quando você fica ansiosa, quando você fica preocupada demais, a palavra que você está recebendo, que é a semente incorruptível, ela se torna infrutífera, porque essa preocupação e essa ansiedade, como diz a Bíblia, sufoca a semente, sufoca a mensagem. E ela não consegue germinar, ela não consegue dar fruto na sua vida. Ela não pode gerar fé no seu coração, porque você está tão ansiosa, você está tão preocupada com tantas coisas. A ansiedade tem enchido o seu coração, a preocupação com os problemas tem enchido o seu coração e a sua mente, que aquilo que você recebe aqui entra no seu coração, mas é sufocado por essas preocupações. Essa palavra não consegue dar fruto, essa palavra não consegue germinar no seu coração. Porque você está ansiosa e preocupada, quando você deveria colocar essas coisas aos pés do Senhor. Sabe, quando você deixa que preocupação e ansiedade entrem no seu coração, você está meditando, você está pensando mais naquilo que o diabo pode fazer, que é matar, roubar e destruir, do que no poder de Deus para resolver essa situação na sua vida. Você precisa entregar aos pés do Senhor aquilo que está te angustiando. Aleluia. E o último aspecto que impede as suas orações de serem respondidas é a falta de perdão. Sabe, a palavra de Deus, ela diz em Gálatas 5:6, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você já entendeu que para suas orações serem respondidas precisa de fé, né, mulheres? A fé é gerada por ouvir a palavra de Deus. Quando você fica preocupada e ansiosa, essa preocupação e ansiedade sufocam a semente da palavra. E quando você está com coisas mal resolvidas dentro de você, quando você não está andando em amor, fé também não é gerada. Porque a Bíblia está dizendo que a fé atua pelo amor, a fé opera pelo amor. A fé é como um carro que te conduz de uma situação para outra, vamos dizer assim. E o amor é o combustível. Se não tem amor, a fé não opera. Se não tem amor, a fé não funciona. E como é que eu sei que eu não estou andando em amor? Analisa aí o seu coração. Se no seu coração tem sentimentos de raiva, de ódio, situações mal resolvidas com alguém, se no seu coração se acha amargura, se você precisa liberar perdão para alguém, libere. Libere, para que a sua fé, para que você possa andar em amor e a sua fé possa ser uma fé operante. Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia.
Feche os teus olhos. Se coloque de pé. Aleluia, aleluia. Sabe, o Senhor, Ele quer fazer coisas na sua vida. Existem coisas da parte do Senhor para serem liberadas sobre a sua vida hoje aqui. Mas você precisa colocar o teu coração derramado aos pés do Senhor. Sabe, o Senhor quer fazer ajustes no seu coração. Deus quer ajustar algumas coisas na sua vida hoje. Deus quer alinhar algumas coisas na sua vida. Para que a sua fé seja uma fé operante. Para que as suas orações sejam respondidas, mulher. Começa a lançar sobre o Senhor a tua preocupação e a tua ansiedade. Começa a derramar aos pés do Senhor Jesus aquilo que você não pode fazer, mas que Ele tem todo o poder para fazer por você. Começa a derramar diante dele o teu perfume mais caro. Oh, existe uma presença nesse lugar. O Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, vem sobre essas mulheres hoje. Vem sobre elas, Senhor, em nome de Jesus. Começa a alinhar, Espírito de Deus. Começa a ir lá naqueles lugares. Nos lugares inacessíveis. Nos lugares aonde ninguém vê, Senhor. Derrama o teu coração. Entrega a ansiedade. Entrega essa preocupação. Libera perdão. Ei, andar alabaxei. Mulher, começa a abrir a tua boca agora e começa a orar. Começa a clamar a Deus. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui para buscar algo da parte de Deus. E se você abrir a tua boca, Ele vai derramar sobre a sua vida.